Nós estamos vindo de um final de semana poderoso que vivemos há dias atrás. Comemoramos o aniversário da comunidade cristã AME, 9 anos de vida, né? E foi extraordinário, amém? Você recebeu de Deus nesses dias? Foi poderoso o que Deus fez, da forma como Ele fez, sem que a gente imaginasse que seria dessa forma. A gente não tinha noção de como Deus iria nos surpreender, como Ele surpreendeu. A gente não tinha a dimensão completa do que Ele faria. E eu contei de manhã que o aniversário da igreja, nesse dia especificamente, nesse tempo, ele aconteceu de uma forma totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos, no sentido do tempo que ele aconteceu, no momento que ele aconteceu também. Porque talvez você não saiba, a igreja, na realidade, ela se iniciou com uma célula em fevereiro, mais de 9 anos atrás, em fevereiro, né? E depois a gente começou a comemorar o aniversário em maio, porque em maio nós entramos no templo, né? Na carinhosa igrejinha, lá no Barreirinha, São Lourenço. E começamos a comemorar o aniversário em maio, sendo que começamos oficialmente, do ponto de vista prático, uma célula em fevereiro. E esse ano nós comemoramos o aniversário em outubro, né? Ou seja, daqui a alguns meses já estamos praticamente completando 10 anos de vida. E quando eu percebi que Deus estava alinhando algumas coisas para que nós vivêssemos esse tempo profético, já começou a vir uma expectativa muito grande no meu coração de que Deus estava para aprontar algo, no bom sentido da coisa. Deus estava para aprontar algo para a gente, estava para realmente fazer algo nas nossas vidas diferenciada. E de repente a gente tentando, desde há 4 meses atrás, eu tentando alguns preletores para marcar esse aniversário, não dando certo e não acontecendo. E de repente a gente se depara com uma coisa inusitada, que é o tempo, o kairós de Deus para nós, que é o tempo perfeito. Quando você de repente fala com as mesmas pessoas, tenta as mesmas coisas que tentou há meses atrás, e de repente aquilo que não acontecia, aquilo que parece que estava travado, acontece como num estalar de dedo, tudo dá certo. Tudo acontece de uma maneira muito fácil, aparentemente. As conexões acontecem de uma maneira muito fácil. As agendas parece que batem todas. E, querido, se tem algo que para mim é um desafio, é tentar não produzir alguma coisa na força do meu braço. Para mim sempre foi desafiador. Por causa da minha personalidade, eu sempre vou tentando, né? E apareceu qualquer tipo de visão, e e de repente a coisa, quando não acontece, a gente vai se desgastando, ficando pesado, cansado. Você já se sentiu assim? De repente você é cansado, parece que eu estou tentando, e daí você fala aquilo, mas a gente não tem que ser proativo, a gente não tem que tomar iniciativa, a gente não tem que ter atitude. De fato, tudo isso é verdade, tudo isso precisa acontecer. Mas às vezes nós precisamos, além de uma atitude humana natural, porque é o que deve acontecer, nós precisamos ter um discernimento claro do tempo e do modo de Deus. E a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Porque esse talvez seja um dos maiores desafios para nós, discernirmos o tempo e o modo. Porque às vezes Deus nos dá uma visão e olhamos para aquela visão que Deus nos deu e já queremos vivê-la, porque o coração palpita, né? Fica acelerado, a gente fica na adrenalina e fala assim: uau, que glorioso, que majestoso, recebemos essa visão de Deus, recebemos essa palavra de Deus e eu quero viver ela hoje. Dá para viver, Deus? E de repente a gente não consegue viver porque não é o tempo. O kairós de Deus, nós estamos no Cronos, né? E o kairós de Deus é o tempo perfeito de Deus. E além do tempo tem um modo como isso vai acontecer, a maneira, por meio do que? A visão, como ela vai se substancializar nas nossas vidas.
E normalmente, querido, normalmente, eu fico extasiado com isso, normalmente, Deus não faz no tempo que eu e você achamos que faria, e Deus não faz da maneira como eu e você achamos que Ele faria. Não é verdade? Isso acontece comigo, não? Não? Tamo junto, então. Tamo junto. Gente, como é desafiador isso. Eu olho para algumas palavras de Deus, né, amor? Algumas palavras que Deus deu anos atrás e que estão se cumprindo de repente agora. E se pergunta para mim se alguma das coisas que eu conjecturei, que eu pensei que seria a maneira como Deus iria manifestar na minha vida, aconteceu dessa forma. Não. Eu olho para trás e vejo que não foi em nenhum momento da maneira como eu imaginava. E de repente o aniversário acontece em outubro. Então sabe o que eu parei para pensar? Que a gente não tem, cronologicamente falando, dentro do ponto de vista do Cronos, uma data para comemorar aniversário. Quem tem é Deus com o Kairos dele. E é tão bom quando a gente sai da frente, tenta parar de produzir e deixa Ele fazer. De repente você só curte. Eita, você só curte. Você só desfruta, porque tudo deu certo. Porque tudo aconteceu da maneira certa. Porque até um vídeo gravado, Deus derrama uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Sim ou não? Um vídeo gravado 2 dias antes, Deus derrama algo poderoso sobre nós. Por quê? Porque a graça dele não está restrita a um ambiente, a uma pessoa, a um veículo. Ele usa o que ele quer, da forma como ele quer. Amém? E Deus tem nos ensinado que essa ferramenta hoje, que é poderosa, a internet, é um meio, é um veículo para a glória dele escorrer, querido. E a glória de Deus que tem se manifestado nesse altar, nessa igreja, tem chegado a lugares fora do Brasil. Glória a Deus por isso. Pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa que estão recebendo algo de Deus através desse altar, que antes não tinha uma possibilidade, porque a gente não usava o veículo. E que estão bebendo dessa fonte, por quê? Porque é a graça de Deus, o favor de Deus, que nós não temos como produzir, gente. Que nós não temos como fazer com a nossa força, com a nossa intelectualidade, com a nossa teologia, com todo o conhecimento bíblico, teológico que podemos ter, que é bom, mas que tem que estar sujeito à vontade de Deus para nós. É tão bom quando a gente entra no barco e a gente senta, a vela é armada e o vento do Espírito nos leva para onde Ele quer. A Bíblia não diz que o vento sopra onde Ele quer. Eu e você não sabemos de onde Ele vem, para onde Ele vai. E é tão bom quando a vela está armada e de repente o vento do Espírito Ele só sopra. E você é conduzido a lugares que você nem imaginou que chegaria, que iria. A níveis de revelação que você nem imaginava que teria. De repente só o Espírito Santo te conduziu para aqueles lugares. E sabe o que você deve fazer? Curtir a viagem. Está aí um desafio para mim, Walter. Curtir a viagem. Sentar no barco e falar assim, sopra vento. E vai. Faz acontecer. A hora que o senhor quiser que eu levante e faça alguma coisa, o senhor me diz. Se o senhor não quiser, beleza, eu estou aqui sentado, só sopra. Sopra e faz acontecer. Sopra e faz acontecer. Eu creio, queridos, que nós entramos num tempo onde o nível de dependência que eu e você teremos de Deus será tão grande que o Espírito Santo não vai ter resistência para Ele se movimentar e fazer acontecer.
Eu creio que eu e você como igreja estamos chegando num nível de rendição, aonde o Espírito Santo não tem que ficar nos convencendo de algo, porque simplesmente nos entregamos a Ele e falamos assim: faz acontecer, Espírito. Faz acontecer. Você crê nesse tempo profético? Você crê nessa palavra que é verdade de Deus para mim, para você? Você quer viver o que Deus tem para a sua vida, querido? Deus quer te dar abundantemente mais do que você pediu, pensou e imaginou. Nada se compara. Eita, agora até o motor. Agora eu vou voar, querido. É ruim, mas é bom, né? Quer ar, toma ar. Glória a Deus. Essa palavra que eu ministrei hoje, de manhã, ela foi construída de uma forma tão inusitada também, tão diferente. E eu estava com ela preparada já há algum tempo atrás, mais de um mês atrás, 2 meses quase. E sabe quando você percebe que você tá nessa, e queridos, eu estou nesse exercício. Eu estou aqui, hoje de manhã a gente estava vindo no carro, e o Pedrinho, ele sempre pergunta: e aí pai, é você que vai pregar? O Lucas, e já perguntei: o que você vai pregar e tal, quer saber? Eu falei: você é curioso. E daí ele perguntou: é você que vai pregar? Eu falei assim: não sei. E eu não falei brincando, gente. Eu disse: a princípio sou eu. Eu falei: a princípio sou eu. Daí ele já falou: viu, a mãe, o toque aí, fica preparada. A Ana Paula estava, vocês estavam vendo outra coisa, mas daí, fica preparado. Mas eu não falei isso, queridos, como uma tentativa de querer impressionar de alguma forma. Eu estou me exercitando em relação a isso. E viver uma vida de dependência é uma vida de exercício. Ela não vai acontecer assim, porque eu tive um êxtase em Deus, um momento único com Deus, e de repente, todo o controle, de repente, toda a ansiedade, toda a preocupação se esvaiu do nada. Deus tem poder para fazer isso, arrancar de dentro de nós? Tem, mas normalmente Ele trabalha com as oportunidades que nós temos de exercer aquilo que tivemos revelação que deveria acontecer nas nossas vidas. Então, você quer viver dependência? Deus vai te encher de oportunidade para você depender dEle. Você quer crescer em segurança? Deus vai te dar um monte de oportunidade para você ou ficar ansioso ou depender dEle. Você quer ser trabalhado na ira? Deus vai te dar algumas oportunidades para você exercer longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Normalmente é assim, gente. Você quer crescer em paternidade? Eu quero ter revelação mais profunda de paternidade. Vou falar isso mais para frente. Entra para a tenda. Deus vai te dar a oportunidade com a sua paternidade espiritual, com o seu discipulador. Normalmente é assim que Deus trabalha. Normalmente é desse jeito que Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Então, eu tenho tentado me exercitar, e quando eu falei Deus eu pergunto aqui: Deus é a mesma palavra, não é? Nós temos um padrão aqui na igreja da mesma palavra de manhã ser ministrada no culto da noite. São públicos diferentes e nós discutimos no bom sentido, né? Comentamos essa palavra na célula. Então é para ser assim, esse é o padrão e nós não vamos tirar. A não ser que Deus fale: tira. Agora, mesmo assim, eu decidi exercitar e falar: Deus é ou não é? Agora mesmo ali eu estava: é ou não é? Sou eu ou não sou eu? Vamos só chapar e vamos falar alguma coisa? Vamos deixar a banda ficar tocando aqui e adorar? Ou vamos... O que o Senhor quer fazer? E queridos, de verdade eu quero isso para a minha vida. De verdade. Agora, eu tenho uma responsabilidade como pastor dessa igreja? Tenho. Agora, a minha maior responsabilidade é ouvir a voz do Espírito Santo, queridos.
e conseguir discernir o que Ele quer, para o momento que Ele quer, para o momento que nós estamos, do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. A nossa maior responsabilidade é para com a voz de Deus, para com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E a gente está num tempo profético único, gente. A gente está vivendo um tempo único, profético, e a gente não pode se dar o luxo de ficar desatento. A gente não pode. Por quê? Porque vai nos fazer mal? Não, porque vai nos tirar de oportunidades extraordinárias que Deus está querendo descortinar sobre nós. Então o diabo vai vir com distrações. Porque mais do que te fulminar, mais do que te destruir, ele usa distrações. As coisas às vezes recorrentes da sua vida, nas coisas pequenas do seu lar, do seu relacionamento com a sua esposa, do seu relacionamento com o seu marido, do relacionamento com seus funcionários, do relacionamento com o empregador, com o chefe, com seus fornecedores, com seus discípulos, com seus discipuladores. Às vezes ele vai querer usar coisas pequenas para nos tirar a percepção do que Deus quer fazer. Ele de repente vem da forma como ele veio nesse aniversário. Ele não conseguiu impedir, conseguiu? Conseguiu travar o vídeo? Tem umas horas que teve que dar uma... Não conseguiu. Agora, eu não consegui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar roubar a semente. Eu vou tentar roubar essa semente. Eu não consegui impedir o semeador de semear. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar roubar a semente. Eu vou tentar fazer com que as tribulações da semana oprimam tanto que eles se esqueçam daquilo que receberam. Eu vou tentar com as dificuldades do dia a dia, dos relacionamentos, distraí-los de tal forma que a semente seja roubada. As aves de rapina venham e a levem. E queridos, eu não estou aqui julgando ninguém, porque isso acontece comigo. Isso acontece comigo. O diabo constantemente de coisas preciosas que ele derrama sobre a minha vida, de repente ele me usando também para derramar sobre a vida de pessoas, e de repente acontece coisas pequenas na semana para roubar a semente. E de repente, quando consegue, ele ainda vem e fala assim: viu, se fosse verdade aquilo que você ministrou, aquilo que você recebeu, como que você está vivendo isso agora? E é tão afrontador essa atitude dele para conosco, porque parece que ele quer esfregar na nossa cara: olha aqui, ó, tudo que você achou ter vivido, olha aqui, ó. E ele é especialista em fazer isso, gente. Ele é especialista em querer nos tirar do caminho e nos impedir de viver os sonhos de Deus para nós. Nós não podemos, é por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Isso é responsabilidade para com a semente que foi depositada sobre nós. E você fala assim: diabo, você não vai impedir de eu viver os sonhos de Deus para mim, não. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Então a gente precisa ficar atento com esse tempo profético, porque Deus quer falar ainda mais com você. Porque às vezes a gente está numa crescente, subindo as escadas, já subiu 10 degraus, e de repente falta ali uns 20, 30, mas aí a gente dá uma paralisada. E a gente se permite às vezes retroceder, a gente com a nossa atitude, retrocede a lugares piores do que aqueles que um momento que a gente viveu de queda. A gente dá passos para trás. É por isso que Paulo era muito firme na sua convicção, quando ele dizia: uma coisa eu faço. Não é duas coisas, não são três coisas, não são quatro coisas. Uma coisa eu faço. Eu
prossigo. O salmista Davi, ele fala assim: uma coisa eu faço e a buscarei. Todos os dias habitarei na casa do meu Deus. Isso é meta de relacionamento com Deus. Isso é foco. Isso é não permitir que as tribulações da vida, que as circunstâncias da vida nos impeçam de viver os sonhos de Deus para nós. E às vezes, gente, às vezes o meu corpo, ele não vai querer viver o sonho de Deus. Fisicamente falando, às vezes a minha alma, ela não vai querer viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, um relacionamento com Deus. Às vezes vai ser uma briga levantar de manhã e cumprir aquilo que um dia nós decidimos ter com o Senhor. Uma coisa eu faço e a buscarei. Você acha que Davi todos os dias acordava ali, mega master, apaixonado por Deus, queridos? Se eu e você temos problema, pensa num rei. Você acha que tem problema, você acha que tem demanda, pensa num rei. É óbvio que ele não acordava com essas emoções, ou às vezes com o corpo, às vezes dormia cansado com as situações, com as demandas do reino, com as guerras. Ele era um homem guerreiro, ou seja, usava o seu físico para conquistar as coisas. Isso cansa, gente. Dormir pouco, dormir no campo de batalha, dormir na chuva, dormir no frio. Isso cansa. Então manter um alvo de relacionamento com Deus, às vezes ele é desafiador. Mas a gente pode estar à margem de algo. E por isso a gente não pode se dar o luxo de perder a vigilância. A gente não pode se dar o luxo de perder a vigilância. E às vezes me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui, discipulador. Me ajuda aqui, esposa, marido. Me ajuda aqui. Mas eu não quero perder. É dar ordem para a alma. Ei, por que está abatida a minha alma? Por quê? Ei, por que te perturbas dentro de mim? Dialoga com a alma. Começa a dizer para a sua própria alma: ei, o que você está querendo fazer comigo? Quer me enganar? Quer me tirar do foco? Quer me levar para outro canto? Não, ei, aquieta-te, alma. Aquieta a minha alma. Porque eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Ei, Jesus. Eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Não vou me dar o luxo de ser contaminado pela minha alma por coisas pequenas, por mensagens de Jezabel. E a gente tem às vezes essa condição, gente, de vencer gigantes terríveis e se sucumbir a uma mensagem terceirizada de Jezabel. Isso aconteceu com um dos maiores profetas da Bíblia. E a Bíblia diz que eu e você estamos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Um dos maiores profetas que a Bíblia menciona. Queridos, ele exterminou os profetas de Baal e de Azera na espada. Eu olho para aquele texto e falo assim: meu Deus, parece que ele não pediu nem ajuda. Parece que ele fez sozinho 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Ele, depois do fogo descer, ele desce para o rio e extermina todos ao fio da espada. Você consegue ver essa cena? Não sei se um filme conseguiu retratar isso. É quase 1000. Ele vai e extermina. Pensa num unção, num cara, um cara que não teme os profetas. Ele estava sozinho, gente. Desafiando esses profetas. E olha o peito do profeta. Ele chega e diz assim: ei, grita mais alto aí. Parece burro.
Não é o que eu e você pensaríamos? Pô, o cara está sozinho. Se esses caras decidem se levantar contra ele fisicamente falando, ele perderia? Humanamente falando, sim. E de repente ele deixa, faz vocês primeiro, clama para o Deus de vocês. O Deus que responder com fogo, esse é Deus, vamos lá. Clama Baal. E daí clamam. E ele começa a ridicularizar, gente. Ele começa a ridicularizar. Ei, clama mais alto. Não era difícil de um daqueles profetas se revoltar e se levantar. Olha a ousadia desse homem. E de repente ele extermina, mata, e ele é sucumbido por uma mensagem terceirizada de Jezabel. Jezabel ouve, sabe o que ele tinha feito com os seus profetas, porque ela era sacerdotisa de Baal, os profetas, ela como rainha, ela que comandava, de repente, matou todos, pois diga para ele que eu o matarei. O que ele faz? Ele vaza, ele foge. Ele começa a ir e ele tem um discípulo, detalhe. Sabe aquele dia, aquilo que eu falei na vigília, aquele momento que parece que você quer deixar tudo? Foi o que aconteceu, nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Ele pega o discípulo, deixa o discípulo. Ou seja, deixa o propósito. Porque nós estamos nessa terra também para transmitir um legado. Um propósito sobre a vida dos outros. Porque eu posso não durar para sempre, mas a mensagem que Deus me confiou, ela vai durar em nome de Jesus. Tudo passará, a Bíblia diz, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. E ele pega e deixa o propósito, ele deixa o menino, o discípulo dele num lugar e fala assim, fica que não dá mais. E eu acho que com as melhores das intenções, eu vou morrer, eu estou aqui, eu estou mal, eu não estou conseguindo nem cuidar de mim. Eu vou levar você vai sofrer do meu lado, então fica aqui. Ele deixa numa cidadezinha e vai. Por causa de uma mensagem terceirizada, ou seja, venceu algo extraordinário, estava sendo sucumbido por algo tão pequeno e que nem na prática estava se tornando realidade. Era uma mensagem. Meu Deus, se Deus mandou fogo sobre o altar, eu matei quase 1000 ao fio da espada sozinho. Deus, pega essa jeza do inferno e consome ela com fogo agora. Sim ou não? Mas a mensagem desvirtua o profeta de Deus e o leva para um nível que a gente olhando parece inconcebível, algo inimaginável, algo que não tem nexo nenhum. Só que a Bíblia diz que eu e você estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, gente. Às vezes vencemos gigantes, vencemos batalhas terríveis. E de repente uma mensagem nos tira a semente da semana. Uma mensagem nos tira a paz. Uma mensagem nos tira o foco. Uma mensagem nos tira, uma mensagem nos tira de Deus. Uma mensagem nos tira do propósito. Uma mensagem nos tira do centro da vontade de Deus. Uma mensagem nos leva para longe da vontade de Deus. A gente precisa cuidar das sementes que Deus tem nos dado, gente. Porque são as sementes que Deus nos dá, quando elas são cuidadas, que nós temos a oportunidade de ver uma frutificação que tanto queremos para as nossas vidas. Sabe as palavras proféticas que você já recebeu? Sabe as palavras de Deus que você já tem sobre a sua vida? Sabe as palavras que você quer que se substancialize na sua vida? Tem a ver com o cuidado da semente. Tem a ver com esse cuidado que é prático. Para o quê? Para que uma mensagem não nos leve para longe.
E o profeta sai pedindo a morte. E ele começa a falar: Deus, me mata. E a gente já ouviu isso de tantos pregadores: olha, se você queria morrer, só ficasse, que Jezabel faria o trabalho. E aí eu lembro da mensagem que eu recebi do Danduque tempos atrás, quando ele disse: você não quer nada não. Aí o profeta, quando está ali: Deus, me mata. Eu fico olhando para Deus assim: você não quer isso, cara. Se quisesse você ficaria lá. O que você quer é algo muito maior, é algo muito mais profundo. E essa crise, ela pode te levar a algo muito mais poderoso, muito maior do que você imaginou viver. Pode te transicionar de uma estação para outra, se você estiver atento. Se você não perder o foco. Nós precisamos cuidar da semente, gente. Isso é responsabilidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A minha segunda-feira sempre era segunda-feira. Se a gente fosse apelidar num período das nossas vidas, né, amor? A gente colocaria segunda-feira negra. Espera aí, pastor, não é o seu dia de descanso, segunda-feira negra. Sabe por quê? Porque a gente vencia gigantes no final de semana. Gigantes. Tem 1000 profetas do inferno? Deixa que a gente, em Deus, vai vencer todos. E daí, na segunda-feira, parece que a gente se jogava assim num... Sabe quando você relaxa num nível assim que parece que você não presta para nada? E aquele sentimento do corpo vinha para a alma. E de repente para a alma, para as atitudes. E o que era o céu se transforma em qualquer coisa menos algo parecido com o céu. Nesse aniversário, a gente se preocupou com isso. Falei assim: meu Deus, a gente veio numa pegada na semana passada, não? Desde o início da semana, gente, eu dormindo pouco, acordando de madrugada. Teve um dia que eu acordei de madrugada, 2 da manhã. Eu falei: Deus, eu tenho uma semana intensa. O Senhor sabe que o físico ele é muito importante para mim. E se eu ficar fisicamente debilitado, eu posso contaminar minha alma. E daí coitado daqueles que estão ao meu redor. Então me ajuda. E não. E de repente quarta-feira atividade, de repente quinta-feira célula, de repente sexta intenso. E de repente a gente chapa aqui no sábado até altas horas, vai comer, vai dormir às 4 da tarde, às 4 da manhã. E daí, 8h30 já tem que, 8 horas, 8h30 já tem que estar de pé, porque 10 horas tinha o culto. E daí teve uma hora, não sei se foi à tarde, domingo, ou domingo à noite, eu e a Ana Paula olhamos um para o outro, falando assim: amor, deu uma preocupaçãozinha aqui. Deu uma preocupaçãozinha aqui. E o sentimento era recíproco, né? Eu pensei na segunda-feira. Faz muito tempo que a gente consegue administrar isso, mas eu pensei nessa segunda-feira. Daí a gente, deitado na cama, né? Isso já era 1 da manhã também, porque depois do culto a gente foi jantar com o pastor Marciano e Adriano. A gente pegou nas mãos e vamos orar, amor. Nada vai roubar a glória de Deus nas nossas vidas. Nada vai roubar a glória de Deus nas nossas vidas. Eu acordamos, era cedo, né, mano? Sabe quando você tem tempo para dormir e você não dorme e acorda cedo? Às vezes eu estragava o meu dia só de pensar que eu não conseguia dormir mais. Sério? Vai dormir às 2 da manhã. Daí eu falei assim: eu posso dormir até meio-dia no outro dia. E de repente você vai e acorda às 7h30, 8 horas. Algumas vezes aconteceu isso comigo. Já começava a vir: meu Deus, o que eu precisava é dormir. Por que eu acordei? Daí começava a ficar com raiva de mim mesmo. E aquilo começava a borburar. E daí pronto, lá se ia o dia. A gente acordou e acordamos juntos, né, amor? Porque a Ana Paula, ela tem uma graça. Ela tem uma graça. É sério, o Sérgio também tem, né, Sérgio? Tem uma graça que eu fico assim, eu tento não me escandalizar com essa graça.
Você fala assim, eu não posso deixar criar uma raiz de amargura aqui dentro de mim. É uma graça. É uma graça de você se colocar na cama, você falar, vou dormir. E segundos depois, a profecia acontece. Está dormindo. Parece uma chave que desliga e liga. E eu fico lá. E eu fico lá pensando nos carneirinhos. Tipo assim, vai uns 30 minutos, às vezes 40 minutos para daí. Ainda mais se vem num tempo, né, que você fica com a adrenalina a milhão. Aí ela vai e desliga. Naquele dia ela acordou. Sabe quando você acorda, você vira para lá, parece que Deus acordou a gente. Na hora veio o sentimento. A gente podia ter dormido mais, mas se a gente acordou, beleza. A gente falou assim para Deus, nada vai roubar a sua glória, Deus. Foi uma segunda-feira extraordinária, né, amor? Maravilhosa. Saímos até de casa, coisa que num dia desse a gente nem ia sair, saímos até. Para você me tirar de casa, depois de um final de semana, e me levar para um shopping, é porque você é sobrenatural. Agora, como a segunda-feira é um dia específico, é o melhor dia de ir em shopping, gente. Melhor dia, ainda mais de dia, né? Mas nem todos podem, né? Daí você vai, não tem ninguém. Não é verdade? Então, você conseguir usufruir do dia, usufruir de todo o propósito, e não permitir que o diabo roube, é aí que as coisas começam a acontecer numa proporção diferenciada, gente. É aí que Deus começa a te revelar coisas que talvez não revelaria se você não permitisse que a semente, se você permitisse que a semente fosse roubada. Não aconteceria. Então, eu tenho percebido que guardar a semente é algo prático que a gente tem que fazer. Porque às vezes Deus faz coisas aqui tão extraordinárias no domingo à noite, a gente se dá o direito de tentar viver uma segunda-feira como se não existisse o domingo, aquilo que Deus falou. E já entrar na roda viva da vida. E se permitir ser sucumbido por esse sistema que é opressor, que é aniquilador, e de repente aquilo que é de Deus começa a se esvair. E a gente chega no outro domingo e parece que eram duas pessoas. Uma que estava aqui quase levitando, e de repente chega no outro. Né? O bem faz assim quando ele está triste. Parece que está destruído. E a gente olha e fala assim, uau, onde está aquele homem? Onde está aquela mulher? Onde estão aquelas experiências? E eu tenho certeza que aquilo foi real, foi de Deus. Só que o diabo quer negociar aquilo, não é verdade? O diabo quer dizer que não foi. O diabo quer dizer que foi emoção. O diabo quer dizer que foi qualquer coisa menos espiritual. Para o quê? Para nos tirar, inclusive, da próxima etapa. Mas foi de Deus. O que aconteceu então? O que aconteceu foi que eu tornei a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira, dias comuns, naturais, humanos e não espirituais. Porque eu não preciso de um templo para estar adorando o Senhor, querido. Eu não preciso de um compromisso com o horário de culto para ter relacionamento com Deus. Eu posso ter dentro do meu quarto, dentro do meu carro, eu posso ter fazendo o meu café, eu posso ter entrando no meu escritório, eu posso ter em vários momentos no meu trabalho. Para o quê? Para não permitir que o diabo roube a minha semente. Para não permitir que o diabo tire de mim aquilo que é a maior preciosidade que eu poderia ter. Agora eu vou te soltar algo aqui. A princípio era eu que ia pregar, gente.
A Bíblia diz que a semente que cai no solo e não morre, essa não produz fruto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você recebe a semente domingo, você recebe a semente no aniversário da igreja, você recebe a semente no encontro com Deus, você recebe a semente naquele momento de êxtase com Deus na vigília. A Bíblia diz que a semente que não morre, essa não produz fruto. Como que essa semente vai morrer na semana? Porque ela não frutifica em pedras, quando a ave de rapina vem e leva e come. Mas se ela está na terra, de que forma que ela vai morrer, querido? Quando você, como eu disse até agora, vigia por ela. E quando você enfrenta os desafios da semana, não permitindo que ela seja roubada, mas que ela seja exterminada no sentido espiritual, morta, a partir das tuas atitudes para com você mesmo, matando o seu próprio eu, matando a sua própria carne, matando a sua própria vontade de querer brigar com a esposa, matando a sua própria vontade de querer dar nos dedos do discípulo, matando a sua própria vontade de querer dar nos dedos do chefe, matando a sua vontade de querer bravejar no trânsito, matando a sua vontade de querer fazer tantas coisas que nós queremos às vezes no nosso dia a dia. Aí o que acontece? Aquilo que você recebeu, o solo foi um solo bom. E diante das situações, você negou a si mesmo. É por isso que Paulo, ele falou assim, que eu esmurro o meu próprio corpo. Por causa do quê? Para não cair no laço de eu não viver a própria mensagem que foi liberada por meio da minha vida. Porque a mensagem de Deus, a semente, ela é de Deus, gente. E você permitir que as situações da vida que querem te fazer pecar, você esmurra o teu... Ei! Quando você está num ringue, quando você vê uma luta, um MMA, o que é? O cara ganha quando esmurra o outro e derruba o outro. Para muitos é uma cena não muito agradável. Agora o que você está dizendo? Esmurrar o próprio corpo. Fala assim, você vai ser reduzido à escravidão. Quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é a palavra de Deus que foi semeada na minha vida. É a semente que eu recebi. Corpo, se sujeite ao teu lugar, que é o lugar de escravidão. Porque eu nasci de novo. Sou nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Isso é responsabilidade com a semente, gente. Isso é responsabilidade com a palavra. Quantos já viram aquele memezinho, aquela fotozinha de um cara que está com uma picareta debaixo da terra, cavando, e de repente fica uma fresta assim entre a picareta e um monte de diamante e o memezinho mostra ele voltando. Tipo assim, me desgastei até aqui, agora eu vou e vou voltar. Quantos já viram isso aí? Se você não viu, imagine a cena. Ou seja, ele estava a poucas picaretadas dos diamantes. E daí veio o desgaste. Ele achou que não tinha mais, que não ia aparecer nada. E de repente, vira as costas e vai embora. Perdeu a oportunidade de acessar coisas extraordinárias. E sabe do que eu me lembro?
do sonho que Deus me deu da coroa da princesa Isabel. Que é o próprio relato dessa imagem que eu acabei de passar para vocês. Isso tem a ver com a minha e a sua disposição de não desistirmos, de permanecermos, de continuarmos até que Ele se torne realidade em nós, até que a vontade dEle se manifeste nas nossas vidas. E foi isso que Deus me deu nesse sonho. Para aqueles que não ouviram, Deus me mostrou um lugar num sonho, Ele mesmo falando comigo, aonde eu deveria cavar, porque eu acharia algo precioso. Eu fui lá, comecei a cavar com a minha própria mão, e colocava minha mão até o máximo que eu conseguia. E nesse momento, que eu achei que era o máximo que eu conseguiria, com um pensamento já de que não iria achar o que Deus tinha me dito que eu acharia, pensando em desistir, Deus me fala assim: Marcelo, vai um pouco mais. E eu me deito no chão, colocando o meu rosto na lama, para aí sim dar o meu máximo. E no meu máximo eu começo a tocar com as pontas do dedo num objeto metálico. E então acessá-lo. E quando eu acesso, eu tiro. É uma coroa, e a voz me diz: essa é a coroa da princesa Isabel. E eu e você sabemos que a princesa Isabel foi aquela que assinou a lei áurea, né, da libertação dos escravos. E Deus me falou: é esse nível de liberdade que eu quero que te dá, e é o que você quer acessar, mas que vai depender da tua disposição de não parar, mesmo quando as coisas parecem que não vão dar em nada. Mesmo quando eu e você achamos que já demos tudo o que poderíamos dar. Mesmo quando eu e você achamos que não tem mais nada para entregar, renunciar, sacrificar. Mesmo quando eu e você achamos que já fizemos de tudo. Talvez seja nesse exato momento que você vai acessar a tua liberdade plena. Que você vai acessar o seu milagre, que você vai acessar o sobrenatural de Deus, que você vai acessar a porta de oportunidade que tanto você queria, que você vai acessar a terra prometida. Porque parece que para toda a terra prometida existem as suas barreiras, sim ou não? Sem nem pensar nos gigantes que lá estão. Para a gente transicionar de um lado para o outro, parece que sempre aparece um rio, um mar na frente. Foi assim quando o povo saiu do Egito, o Mar Vermelho. Foi assim antes de entrar na terra, o Rio Jordão. E se Deus teve que abrir, é porque eles não tinham condição de passar. Não é verdade? Então, aparentemente, é algo impossível. E a Bíblia diz que Deus pede para eles se santificarem no dia anterior, porque no outro dia Deus faria maravilhas. Ou seja, Deus atribuindo ao povo uma responsabilidade, e não era só dele, Deus. Ele estava dizendo com essa fala: não é só minha, vocês vão precisar se santificar. Essa santificação, gente, presta atenção, para mim tem a ver com essa vigilância. Porque para eu manifestar o sobrenatural, Deus pensando, os caras têm que estar atentos. Porque senão vão conjecturar na hora, porque senão vão dialogar entre si, e vão perder a perspectiva da fé, e vão impedir que o milagre aconteça. E Deus fala: se santifiquem, ou seja, estejam atentos, estejam vigilantes, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E eles se santificaram, e Deus fala assim: eu vou abrir. Só que o detalhe é que Deus pede para eles pisarem no Jordão. Esse para mim é um detalhe muito preciso, significativo. Deus, eu me santifiquei. Estou aqui na frente do Jordão, crendo que o Senhor abrirá. Pode abrir, por favor? Deus fala o quê? Pisa que eu abro. O que a gente diz? Abra, que eu piso. Deus fala: não, pisa, que eu abro. Não, Deus, você não está entendendo. Abra, que eu piso. Aí não tem como você dialogar com Deus, discutir com Deus, né? Porque senão não é fé, gente. Eles pisam,
E no exato momento em que eles pisam na margem do Jordão, na água, o rio se abre para eles acessarem o lugar da promessa que há tantos anos eles estavam esperando acessar. É por isso que nós não podemos perder, nos dar o direito de ficarmos desatentos nesse tempo, gente. Eu lembro de eu orando algumas vezes aqui com os homens na sexta-feira e clamando e falando: Deus, esse ambiente profético sobre os homens também, essa sensibilidade maior, porque às vezes é mais fácil estar nas mulheres do que nos homens, vem sobre nós. E de repente eu estou vendo um nível do movimento profético de Deus muito intenso nas nossas vidas. A nossa igreja. A gente não pode se dar ao luxo de se distrair com as mensagens de Jezabel, querido. Porque é a hora de avançarmos, gente. É a hora de pisar no Jordão para ele abrir, a gente acessar a terra prometida. E não de voltar, e não de retroceder. E falar assim: não vou ficar aqui porque eu não aguento mais, porque essa mensagem me destruiu por dentro. É de preservar a mensagem, de preservar a semente ao ponto de que nós realmente não vamos fazer outra coisa a não ser acessar o lugar de Deus para as nossas vidas. Minha esposa, ela criou uma nomenclatura e que ela disse que eu preciso entrar, como algumas vezes eu entrei nesse lugar, que é o modo Abacuque. Falou: Marcela, ela fica às vezes falando, você precisa entrar no modo Abacuque. Às vezes, você precisa entrar no modo Abacuque. O modo Abacuque é: por-me-ei na minha torre de vigia, e ficarei atento até que a resposta venha. Não se dar ao luxo de a semente ser roubada, é você se colocar na torre de vigia e falar assim: Deus já sinalizou alguma coisa aqui. Tem mais outra aqui. Agora eu vou me colocar na torre de vigia, agora daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. O Senhor vai construir o quadro completo para mim. Porque eu quero chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero ver o que o Senhor quer que eu veja. Eu quero entrar no lugar que o Senhor quer que eu entre em nome de Jesus. Deus está te convidando a entrar no modo Abacuque. Porque o tempo é propício para você entrar num lugar que você tanto espera entrar. O tempo é favorável, estou falando tempo de Deus, Kairós de Deus, é favorável para você entrar no lugar que tanto você imaginava entrar, é favorável. Eu falei aqui a respeito de Pedro, que eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de viver o segundo tempo de Pedro. Que é o Pedro depois de João 21, é o Pedro depois do tu me amas, é o Pedro depois do apacenta as minhas ovelhas, é o Pedro que sai ali daquele momento com Jesus e vai para o templo, orar e permanecer unânime com todos os outros, até que do alto se manifestasse o Espírito Santo. Pedro não fez outra coisa a não ser se colocar na torre de vigia. Eu creio que esse é o tempo profético de Deus para mim e para você. Por isso não podemos nos dar ao luxo de nos distrairmos com sentimentalismo. Não podemos nos dar ao luxo de nos distrairmos com amargura, com rancor, com falta de perdão. Já sabemos os caminhos das pedras, queridos. Já sabemos o caminho da vitória, da vida, que é o caminho da humilhação, do arrependimento, da humildade. Então seja rápido em se humilhar, seja rápido em fazer aquilo que você já sabe que deve ser feito. Tem revelações que Deus não precisa te revelar mais, você já sabe o que fazer. Mas eu não estou sentindo, não é sobre sentir, é sobre saber quem somos em Deus e o que devemos fazer por amor a Ele. Para o quê? Para que o Jordão se abra e acessemos então a terra prometida. Para que o Jordão se abra e tomemos posse de algo que talvez há 40 anos estávamos na expectativa de viver. Eu não aguento mais 40 anos no deserto, querido. Eu não quero mais 40 anos no deserto. Eu não quero deixar de viver as coisas de Deus por causa de mim mesmo, das minhas atitudes, de coisas que eu já sei que eu não devo mais fazer, de coisas que eu já sei que eu devo fazer.
Então, se não acontecer, não tem mais a ver comigo, tem a ver com o tempo de Deus. Por isso, Deus, eis-me aqui. Usa-me. Eis-me aqui. Envia-me a mim.